a gente tem alguma visão estrutural de onde o mundo está caminhando. Né? E o mundo tem desafios de crescimento enormes no momento. Né? Por que a gente está? A gente teve vamos chamar, a tríplice conjugação de fatores positivos para a economia global nos últimos 10 anos. A energia estava muito barata, carvão barato, gás barato, petróleo barato. Tá? O gás nos Estados Unidos chegou a negociar $1,70, tá? $9 no momento, nos Estados Unidos, tá? Não estou nem falando da Europa. Você teve uma China que não parou de aumentar sua participação nas exportações globais, você teve uma Ásia que contribuiu com mão de obra barbaramente, até o ponto em que a gente reduziu o desemprego no mundo para níveis muito baixos, a gente vai mostrar isso. Tá? Então, energia barata, mão de obra abundante, e olha, uma década inteira, você olha essa linha azul, ela está abaixo da linha do zero. Tá? Juros reais negativos. Juros reais negativos com mão de obra abundante e com energia barata. Não pode haver conjugação melhor de fatores para o crescimento econômico. Mesmo assim, quando você olhava a economia global depois da crise de 2008, ela que crescia, os Estados Unidos crescia por volta de 3%, passou a crescer 1,7%. Ah, Rui, parte disso é demografia? Sim, parte disso é demografia, mas nem tudo. Tá? E você olha a zona do euro, crescia 2,5%, passou a crescer 1%. Aí eu argumentaria principalmente fatores estruturais. Tá? Mas o mundo crescia 1% na Europa, 1,7% nos Estados Unidos, antes da crise. Ah, mas tem trimestre que crescia mais. Lógico, se você eleva o desemprego para 10% numa crise e reduz ele de volta para 4%, você está crescendo acima do potencial nesse período. Você está trazendo as pessoas de volta para o mercado de trabalho. Mas quando você considera todo o movimento, né, de 4% de desemprego para 4% no próximo ciclo, o crescimento está aí, 1,71. Já era difícil crescer, mesmo com toda essa conjugação de fatores. E argumentamos, essa conjugação está mudando. Primeiro, não tem mais mão de obra abundante no mundo, como tinha anteriormente. Tá? Olha para onde a gente levou as taxas de desemprego no mundo. Nos Estados Unidos, olha a zona do euro, onde está em relação ao seu histórico. Tá? Olha o Reino Unido, está muito perto ali, abaixo de 4%. Você tem hoje o mercado de trabalho apertado no mundo inteiro. Não trouxe a Austrália aqui, por exemplo, bastante apertado no mercado de trabalho. E a China não tem mais 2 bilhões de chineses e indianos para serem postos no mercado de trabalho. Então você está num processo em que... E outra coisa, né? Não só não tem mais indiano, não tem mais chinês, mas todo mundo está querendo trazer a sua produção de volta para os seus países. Tá? A deglobalização, você pode dizer, qual é a intensidade da deglobalização? A gente não precisa nem negociar essa intensidade. Tá? Ela, por si só, é um fator acima desse que eu estou mostrando na tela. De desemprego baixo, você vai tentar, de uma maneira ou de outra, desfazer alguns nós dessa cadeia global de suprimentos. O resultado, não vamos ter mão de obra abundante na próxima década. Você olha a energia, que era barata, os números que a energia subiu são quase inacreditáveis desde 2020. Tá? Você vê o carvão australiano em barris equivalentes de petróleo subindo 510%, gás natural nos Estados Unidos, nem na Europa, 390%, porque na Europa subiu 3.000%. Tá? E o petróleo subiu só 41% até o momento. Por isso que a gente até diz, olha, quando você pensar no petróleo talvez bem mais alto do que está agora, em algum ponto no futuro, né? Lembre-se do que está acontecendo com o resto do complexo de energia, tá? Que talvez as pessoas não percebam. Mas a verdade é o seguinte, você vai ter energia cara e você não vai ter mão de obra abundante, com vários nós da cadeia produtiva, né, da cadeia de suprimentos globais sendo desfeitos. Como consequência, a gente considera que essa função aqui, ela vai voltar a estar cada vez mais presente nas nossas vidas. Né? Você não vai conseguir ter mais juro zero ou juro negativo na economia global, porque o juro negativo, em grande parte, era um fator que você tinha mão de obra abundante, energia barata, e você era capaz de fazer produtos muito baratos. Tá? Difícil para o mundo trabalhar novamente com juros reais negativos por um período tão longo.